Fazer parte de um ministério de louvor em uma igreja local é um privilégio muito grande, é motivo de muita alegria e em alguns ensaios, algumas vezes é motivo de diversão, porque há uma descontração natural que surge entre pessoas que se amam e que desfrutam da mesma confissão de fé. Porém, apesar de toda essa diversão e toda essa comunhão que pode haver em um grupo de pessoas que faz parte de um ministério de música em uma igreja local, esse ministério não é brincadeira e deve ser levado muito a sério todas as questões que são referentes a ele. E eu quero, em muito pouco tempo, compartilhar com vocês alguns movimentos que eu consigo encontrar na Bíblia, algumas orientações e instruções que eu consigo encontrar na Bíblia que servem como um norte, como trilho para a vida de todo aquele que se dispõe a ser um músico em uma igreja, todo aquele que se dispõe em estar atuando no ministério. E aqui não vale somente para o ministério da música, mas para qualquer ministério em uma igreja local ou para a vida cotidiana de qualquer cristão. Precisamos entender que o ministério da música não começa no microfone, ele não começa no ensaio, ele não começa no estudo de uma partitura ou ouvindo uma música. O ministério da música na igreja, ele começa no caráter do obreiro, no caráter do músico. E a Bíblia nos ensina que quanto mais próximos nós estivermos do altar, maior é a nossa responsabilidade. Então eu quero trazer a vocês 6 movimentos ou 6 áreas que devem ser evidentes na vida de todo músico, de todo aquele que participa do ministério da música. Primeira área é o testemunho do músico diante da sociedade civil. O seu comportamento fora da igreja fala mais do que o seu comportamento dentro da igreja. O seu comportamento com as pessoas que não fazem parte da mesma confissão de fé sua ou que não expressam a mesma religião fala muito mais do que o seu comportamento dentro da igreja. Imagina a situação, você está em um determinado lugar e começa a ofender alguém, começa a xingar alguém, começa a brigar com alguém numa sexta-feira à noite e no domingo você tem que estar servindo no culto como músico. E aí depois de toda essa briga que você teve na sexta-feira, você se prepara adequadamente para o culto de domingo, você ensaia, você ora, você se reúne com os irmãos. E quando chega na hora de começar o culto no domingo, quando você vê o pastor iniciando o culto, você olha na porta e aquela pessoa com quem você brigou, discutiu, está entrando para visitar uma igreja ou para conhecer o que é religião, e quando ele chega, ele olha ali em cima do altar alguém que teve uma atitude completamente oposta àquilo que é pregado. A nossa vida e as nossas atitudes fora da igreja falam muito e contam muito. Por isso que nós precisamos viver de acordo com o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras. O ministro da música é luz fora da igreja. O ministro da música não pode se envolver em comportamentos equivocados ou em comportamentos que tragam margem para dúvida com relação à sua atuação. O talento chama a atenção, mas o que glorifica ao Pai é o caráter. O segundo movimento é o exemplo na comunidade de fé. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 12 da primeira carta, ele diz para que Timóteo, ele orienta Timóteo a ser um padrão dos fiéis. E ele dá algumas áreas da vida onde Timóteo tem que ser padrão dos fiéis. Primeiro na palavra, depois no procedimento, depois no amor, depois na fé e na pureza. Se no primeiro movimento nós precisamos ser testemunhos diante da sociedade civil por conta para que a gente glorifique a Deus através da nossa vida em meio aos gentios, agora Paulo está exortando Timóteo a ser exemplo dentro da própria igreja, ser exemplo dentro da comunidade de fé. Nós que ministramos música, nós não apenas cantamos, mas nós ensinamos com a nossa vida. Quando você assume essa posição de estar servindo a Deus na área do louvor,
Você tem que entender e tem que ter em mente que as crianças estão te olhando e te admirando e almejando ser como você é. As pessoas que admiram instrumentos estão olhando para você e imaginando que talvez seja possível que elas aprendam também. Quando você, como músico, está diante da igreja, você também se torna uma referência. O terceiro movimento é a necessidade da humildade entre aqueles que servem. É muito comum e é natural do ser humano nós acharmos que somos melhores do que os outros porque podemos fazer algumas coisas que os outros não podem. Mas a ideia que se deve ter com relação ao ministério da música é a busca pelo sentimento que houve em Cristo Jesus, descrito por Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 15. O sentimento de Cristo, descrito por Paulo nesse texto, é um sentimento de humildade e serviço. É estar sempre à disposição para ter, quando for necessário, a toalha e a bacia nas mãos. Ser ministro de Cristo é ser o primeiro a servir. Ser ministro de Cristo é ser o primeiro a renunciar o que quer que seja. Ser ministro de Cristo é ser o primeiro a abrir mão dos lugares de destaque e dos lugares de honra por conta do nosso exemplo maior, que é Jesus. Esse terceiro movimento que nós temos é a humildade entre todos os que servem. O quarto movimento é uma vida devocional e aprovação diante de Deus. O texto que já foi citado em 2 Timóteo, Paulo continua dizendo que nós precisamos nos apresentar a Deus aprovados como obreiro que não tem do que se envergonhar. E aqui, nesse obreiro que não tem do que se envergonhar, nós também podemos voltar tanto no que diz respeito à sociedade civil, ao nosso testemunho diante da sociedade civil, quanto ao nosso exemplo na comunidade de fé. Ser exemplo não é ser alguém a ser imitado, mas ser exemplo é ser alguém que nós podemos olhar e ter a certeza de que, de alguma maneira, aquela pessoa está refletindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós também temos um quinto movimento, que é a consciência teológica do que se canta. Infelizmente, nós vemos dias em que as músicas precisam ser teologicamente analisadas e biblicamente avalizadas. Nós não podemos cantar o que nós achamos bonito, nós não podemos cantar o que nós achamos poéticos. Nós precisamos cantar, em primeiro lugar, aquilo que glorifica a Deus. E, em segundo lugar, nós temos que cantar o que a igreja consegue acompanhar. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não as impressões, não as sensações, não os testemunhos, mas a palavra de Cristo, é ela que testifica do Senhor Jesus, é ela que glorifica a Deus, e é por meio dela que o Espírito Santo faz a sua obra em nossa vida. A música ensina e a igreja acredita naquilo que canta. Infelizmente, uma pesquisa recente diz que 80% ou um pouco mais de 80% da teologia que a igreja conhece é aprendida através daquilo que ela canta. E o nosso sexto movimento está em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz: obedecei aos vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E se nós somos rebeldes com relação à nossa liderança, somos desobedientes com relação à nossa liderança, somos indiferentes com relação à nossa liderança, quando tivermos uma posição semelhante, nós iremos colher exatamente aquilo que nós plantamos: indiferença, rebeldia e desobediência. Temor do altar e submissão da liderança são importantes. Eclesiastes fala: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O altar não é um palco, o altar é um lugar santo. E o primeiro altar que deve ser levantado por um músico ou por alguém que serve no ministério da música em uma igreja deve ser o altar do coração. Se o altar do teu coração está com a chama apagada ou está com a chama se apagando, se o altar do teu coração é apenas ilustrativo ou se ele é apenas decorativo, então tenho que te dizer que você está com um problema muito sério. Você é alguém que leva, através da música, o Espírito de Deus às pessoas.
Muitas pessoas talvez não conseguem orar quando estão em casa, ou sentir a presença de Deus quando estão em casa, ou não conseguem ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus quando estão em casa, mas quando chegam na igreja, através de um acorde, através de uma célula rítmica, através de um solo de guitarra ou de uma inversão de acordes no contrabaixo, ela consegue sentir a presença de Deus, não porque o músico é melhor, ou ele é mais ungido, ou ele é mais abençoado, mas porque a própria palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. O altar não é palco, o altar é um lugar santo. E o teu líder foi estabelecido por Deus para cuidar da tua alma. O teu líder precisa ser alguém em que você confia, precisa ser alguém em que você tenha certeza de que se chorar, o ombro dele vai estar à tua disposição. Submissão não apaga a unção. A submissão protege o ministério. Quero que Deus abençoe a tua vida. E eu oro para que você cresça, para que você se desenvolva e para que você vá além daqueles que te antecederam. Eu oro para que todo o movimento de avivamento através da música que nós vimos no Brasil até hoje seja muito pouco comparado a tudo aquilo que Deus ainda vai fazer através da tua geração. Que Deus te abençoe, cresça, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo e glorifique ao Senhor Jesus através da tua vida. Deus te abençoe.